gente teve um debate lá em casa esses dias sobre ser imagem e semelhança de Deus. Que a gente estava comentando sobre, por exemplo, uma pessoa, um ladrão, por exemplo. Ele é imagem e semelhança de Deus ou a gente nasce imagem e semelhança, só que quando a gente cai no pecado, a gente entra no pecado e a gente se entrega às coisas da carne, a gente perde essa semelhança com o Senhor. Ou assim, o nosso debate foi sobre isso, se nós somos sempre imagem e semelhança, porque Ele nos criou assim, ou se nós perdemos essa semelhança e a gente só recupera isso se entregando para Jesus. Eu queria saber o que vocês pensam sobre. Só para começar, assim, de boinha, de boinha. Som. Alô, som. Eu vou tomar água, por isso que eu deixo o pastor responder. Olha, como você muito bem disse, fomos feitos em imagem e semelhança de Deus. O Cris, se conseguir parar um pouco com a bateção de porta aí, eu agradeço. Seremos sempre criados em imagem e semelhança de Deus, como criaturas, como filhos de Deus, apenas aqueles que têm Jesus no seu coração. Tá? Então essa é a diferença. Todo mundo que você vê na rua passando de um lado para o outro, acontecendo no mundo inteiro, são criados em imagem e semelhança de Deus. Mas existe a diferença daqueles que são filhos de Deus. São aqueles que têm Jesus no coração. E aí a diferença é total e absoluta. Tá bom? Ok? Respondi ou não? Abaixo o microfone. É porque surgiu essa discussão em casa, porque a gente estava falando a respeito das mortes que teve no Rio de Janeiro, lá no morro, que morreram aquelas 120 pessoas. Então eu vi um pastor falando, que é meu cunhado, eu entendo que ele falou que a gente não tem que se alegrar com isso, aquelas mortes. Claro que não. Que aquelas pessoas são imagem e semelhança de Deus. Aí eu falo com outro pastor, que é meu cunhado, outro cunhado, que minha esposa tem poucos irmãos, só 8. E ele falou assim uma coisa, que Adão foi feito em imagem e semelhança de Deus. E Adão era o homem perfeito. E quando o pecado entrou sobre Adão, essa imagem e semelhança ficou distorcida. Então é nesse sentido, assim, quando entrou o pecado, aquele homem perfeito foi criado por Deus, já não existe mais. É nesse sentido que foi a nossa discussão. Entendi. Então, eu te dou um conselho, não ouça cunhado, não. Cunhado não. Cunhado veio ao mundo para tumultuar a vida da gente. Eu concordo com ele. O que foi manchado foi a natureza do homem. A natureza do homem foi manchada pelo pecado. Mas o homem continuou sendo imagem e semelhança de Deus. Não semelhança no sentido de pensar como e de agir como. Obviamente não, né? Mas a história toda não acabou no primeiro Adão. A história vem para o segundo Adão, que resgata a criação de Deus, a semelhança de Deus, e disponibiliza isso para nós. E aí que eu respondi a ela, aqueles que têm Jesus recuperaram a natureza original. Entende isso? Jesus é que nos oferece isso, e somente Ele. Tá? Isso é essa transformação que é o tema de hoje. Tá? Excelente a sua pergunta. Tá bom? Obrigado. Bom, Dani, vou fazer uma pergunta aqui. É algo que acho que todo cristão ele tem que viver, mas eu percebo que de uns tempos para cá você tem batido muito na tecla. O que tem te motivado a falar tanto sobre entrega e rendição? A gente começou a ouvir há um tempo do Espírito Santo
E essa é uma igreja que ouve o Espírito Santo. A gente não abre mão disso. Aqui nós não somos, Ele é em nós. Aqui a gente não tem pastores que são imprescindíveis. Aqui a gente tem um Espírito Santo de Deus que é sim imprescindível. E a gente começou a ouvir do Espírito Santo sobre o valor da entrega. E a gente entendeu que essa é uma chave para a gente acessar a verdadeira transformação que todos nós temos que buscar. Nós temos a opção de continuarmos vivendo como clandestinos nesse reino maravilhoso. Ou a gente escolhe ser cidadão desse reino. E aí a gente se entender os valores, os princípios desse reino. Então, esse é um reino totalmente inverso do reino dos homens. Nesse reino, se render é ganhar. Aqui na terra, se render é perder. Só se rende quem perde. No reino dos céus, se rende para ganhar. É assim. É difícil entender pela perspectiva humana, mas com a ajuda do Espírito Santo de Deus, tudo fica muito claro. Então, quanto mais a gente se render, quanto mais a gente se humilhar, quanto mais a gente deixar de lado o nosso eu, mais a gente é em Deus. Mais a gente é em Deus. Tá? A gente vai se esvaziando de quem a gente é, do nosso eu, e a gente vai se enchendo do Espírito Santo de Deus, que nos mostra a nossa verdadeira natureza em Jesus. Amém? Respondi, Everton. Bom dia. A minha pergunta é a seguinte: o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. Mas, muitas vezes, quando a gente aceita Jesus, a gente começa a nossa caminhada, tem muitas coisas para ser transformadas, né? E como que a gente, você já falou da entrega, né? Mas como assim Deus age na nossa vida para nos transformar? Como isso acontece, além da entrega, nessa caminhada? Eu creio que na caminhada o Senhor vai... A gente fala bastante sobre a morada do Espírito Santo em nós, né? E ele é o agente de transformação em nós. Então, como a gente vai transformando no processo? Quanto mais a gente vai dando lugar, espaço para Ele. Eu acho que, principalmente no ambiente de igreja evangélica, você vê pessoas não transformadas, apesar de caminhar na igreja por longo tempo. Mas por quê? Tem a ver com o que o pastor Dani falou. Eu entrego para o Senhor, mas eu entrego parte de mim. Nós viemos conversando hoje no carro um pouco, eu, minha filha e a minha esposa, um pouco sobre isso, assim. Acho que nós, nessa caminhada do Evangelho, a gente começa a parar Deus, se é possível falar isso, né? Só para vocês entenderem. Parar as ações de Deus em nós. E como? Não, Senhor, aqui você não pode entrar. E eu creio que uma das maiores dificuldades dentro da igreja é para entender até a questão de dízimos e ofertas. Porque quando mexe nas questões financeiras, eu acho que é onde a pessoa mais sente. Então, há pessoas que permite que Deus faça muita coisa na vida dela. Mas quando é para tocar na vida financeira dela, por exemplo, ou estruturar a vida financeira dela a partir de uma transformação no coração dela, ela fala, não, aqui não, Senhor. E ela rejeita essa transformação. E aí eu entendo que muitos de nós, como é falado em Hebreus, era para estarmos comendo uma alimentação sólida, mas ainda estamos comendo uma alimentação baby na fé, porque nós não entendemos ainda, ou não deixamos Deus trabalhar de fato em nós. Então o Evangelho, ele
nos coloca num lugar de total entrega. Eu acho tão maravilhoso o fato de Deus permitir que a nossa totalidade de entrega não tenha que ser de uma hora para outra. Ele vai entendendo os nossos processos, vai mostrando para nós o caminho, a gente vai cedendo, a gente vai se entregando, a gente vai permitindo, a gente vai se submetendo. E aí o Evangelho vai transformando. E aí coisas que a gente achava que Deus não podia fazer, a gente começa a entender que Ele sim, que Ele pode fazer, que na verdade, o que eu penso acerca daquilo que Deus quer fazer, é muito maior do que eu pensei que seria sem Ele. Então, no caminho da transformação, é submissão. E conforme a gente vai se submetendo, Ele vai mostrando para nós que o pensamento dEle é maior, o caminho dEle é melhor, e o coração dEle está disponível a nós. Acho que é por aí. Não acrescentando, foi a resposta perfeita, mas eu penso assim, que infelizmente, Simone, fomos criados em imagem e semelhança de Deus com uma natureza divina. Mas infelizmente, e principalmente os crentes de hoje, eles estão querendo transformar Deus na imagem e semelhança do homem. Sabe? E aí a gente vê que a gente está fazendo. O que a gente está fazendo? Sabe? Deus é aquele camarada que a gente encontra aos domingos ou durante a semana, se a gente precisar de alguma coisa, para Ele dar uma resolvida para a gente fala com Ele. Então, Deus, os cristãos estão transformando, estão mudando um pouco a ordem das coisas, sabe? Eu não diria os cristãos, eu diria os crentes. Crente é um problema, crente é um ser difícil. Vamos lá, próximo. Bom dia. A minha pergunta vai para o pastor Vitor, que eu acho que eu já sei um pouco do pensamento do pastor Dani. A Bíblia traz para a gente uma esperança na vida eterna, né? Uma esperança do que nós vamos viver lá, mas ela também traz que a vida é aquele versículo da vida e vida em abundância. Ela traz versículos que a nossa alegria está em Cristo, a nossa paz está em Cristo, e ao olhar tudo que as pessoas que mais caminharam com Cristo viveram, a gente vê que aos nossos olhos é uma vida um pouco, não seria a palavra, mas um pouco pesada. Vamos dizer, a vida de Paulo, como foi perseguida, e a Bíblia fala sobre essa perseguição. O que eu posso esperar para essa vida? Porque muitas vezes quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que a nossa alegria, a nossa paz, ela tem que estar em Deus, sim, mas isso traz também um pouco de dúvida do que eu posso viver nessa vida, do que seria uma vida em abundância. Seria uma vida em abundância somente em Cristo, ou eu posso esperar sim as alegrias daqui? O que eu posso esperar daqui? O que eu tenho de esperança ainda nessa vida? É isso. Primeiro que eu acho que a alegria em Cristo é tudo que nós precisamos. Parto daí. Mas eu acho que é um erro pensarmos que a vida eterna, e eu trago aí João 17, capítulo 17, verso 1 e 2, que a gente começa a pensar, e isso a gente aprende na igreja, que vida eterna é a partir do momento em que a nossa vida aqui se finda, né? Quando na verdade não é, vida eterna é aqui e agora. No capítulo 17 de João, Jesus usa a expressão vida eterna, se eu não me engano, no versículo 2. E aí no versículo 3 é interessante que ele começa dizendo o que é vida eterna. Meio que usou uma expressão tão importante que não se conteve e explica o que ele falou. E aí ele fala, vida eterna é que me conheçam aqui e agora. Então, o que está disponível para nós em relação à vida eterna está aqui. Por exemplo,
a gente fala na nossa oração modelo, por exemplo, que venha o teu reino. Ou os céus, a gente ouve bastante essa expressão, os céus descendo à terra. Se o cristão soubesse de fato o que é isso, e o poder que ele carrega a partir do reino que ele está inserido, eu acho que essa questão de alegria seria muito maior para nós cristãos. Eu acho que a igreja viveria um tempo muito diferente em relação ao tempo que nós temos vivido. Eu acho que a igreja tem um contraste entre o cristão, o pastor Dani falou, e o crente. O crente que frequenta a igreja, e para ele está bom ali uma religião para seguir, e aquele que se inconforma, como o apóstolo Paulo fala, com o mundo do jeito que está. E aí, ok, o mundo talvez não mude em relação a aquilo até que a própria Bíblia diz que vai acontecer. Mas por outro lado, o poder que nós carregamos pode transformar ambientes em que nós vivemos. E aí a sua pergunta é sobre, né, a questão da alegria. Quando eu olho para Paulo, eu vejo que a alegria que ele encontrou em Cristo trouxe a ele uma motivação para que a vida dele fosse gasta para trazer alegria ao outro, e não a ele mesmo. Então essa busca pela minha alegria, talvez seja o maior erro de achar que isso é evangelho. Acho que o evangelho parte exatamente daí. A semente ali morrendo, e a partir da morte da semente, dá muitos frutos. Por isso que a palavra fala que é melhor dar do que receber, porque existe uma alegria em dar, que é uma alegria celestial, não é uma alegria terrena. Então eu acho que é separando esses dois reinos, sabe? O reino daqui quanto mais eu ajuntar para mim, melhor é. Porque eu me garanto o meu futuro, garanto o futuro da minha família. Então eu trabalho para isso, eu vivo para isso. E você não sabe o que você está fazendo, que na verdade isso está se transformando no seu Deus, no seu Senhor. E enquanto isso, o reino de Deus é o contrário. A realização de alegria em nós, como houve em Paulo, quando esse Paulo se colocou a fazer pelos outros, a fazer com que o evangelho alcançasse pessoas, a fazer com que o inferno fosse despovoado e o céu povoado. Então, eu acho que as nossas percepções em relação ao evangelho têm sido, nos últimos tempos principalmente, muito deturpadas dentro da igreja, infelizmente. Então é isso. Exatamente. As questões até da prioridade que Deus coloca para nós. Buscar primeiro o reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus é tudo. Não existe nada que nos falte que está fora do reino de Deus. Então buscar o reino de Deus. E as demais coisas que eu preciso, e são lícitas. As outras coisas virão. Porque esse Deus é um Deus justo. Mas a sua alegria estará em fazer a vontade de Deus. Bom dia. A minha pergunta é possível o evangelho nos transformar sem renúncias da nossa parte? Pode ser para o pastor Dani, já que o Vitão disse. Eu não entendi, você pode repetir? É possível o evangelho nos transformar sem renúncias da nossa parte? Não tem como. Né? É o que a gente falou. O que é rendição? É renúncia. Eu estou entendendo que quanto menos eu for, quanto mais eu conseguir me despir de mim, dos meus valores humanos aí do dia a dia, do mundão lá de fora, quanto mais a gente renunciar a isso, mais de Deus, mais desse reino maravilhoso a gente tem dentro da gente. E aí tem
a consequência incrível de a gente começar a provar do poder e autoridade de Deus em nós, tá? Então, a gente num primeiro momento acha que a gente vai perder, por isso que é difícil falar isso para as pessoas, porque elas acham que elas vão perder, como foi a pergunta da Letícia, porque talvez eu ainda queira algumas coisas daqui da terra, talvez algumas coisas daqui ainda me sejam legais, sejam boas e tal, eu não vou precisar deixar de ter essas alegrias ou viver essas alegrias, mas muda o caminho. Não sou eu buscando essas alegrias, é Ele trazendo para mim, entende? O reino dele é absoluto em todos os sentidos. Ele tem tudo o que de fato nós precisamos, não é o que a gente acha que a gente precisa, né? Porque voltando à primeira pergunta dela, né? Fomos feitos por Ele, então a nossa natureza é divina e a gente tem que voltar para esse caminho. E quando a gente volta para esse caminho, a gente começa a provar, por exemplo, do poder e autoridade que nos é dada a partir desse reino, e isso começa a trabalhar em nosso favor. E aí, coisas que antes eu lutava aqui da terra, se são boas para mim, Ele me acrescenta, sem que eu tenha que lutar por essas coisas. Isso não quer dizer que eu não tenha que me empenhar. A minha parte sempre eu vou ter que fazer, né? Essa parte Deus não faz, porque Ele quer que a gente faça. Ele quer que a gente ame a vida, Ele quer que a gente ame viver bem e construir a nossa história, tá? Porque lá na eternidade, essa história aqui vai fazer parte daquela história lá. Isso não termina, não zera a conta, tá? Então, isso traz descanso para a gente, porque é como se você tivesse caminhando num corredor, vamos dizer, infinito, cheio de portas fechadas, e enquanto a gente caminha, as portas certas vão se abrindo e as que são erradas permanecem fechadas. E isso é o que esse poder e essa autoridade faz por nós. Nos leva para uma natureza de felicidade que é invisível para esse mundo aqui. Entende? Isso é um pouco complexo para explicar, mas a gente precisa entender que quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, o padrão, a nossa natureza muda, então o padrão muda completamente. E a gente vai encontrando paz e alegria, e muita alegria e muita felicidade nas coisas que Ele vai trazendo para nós. Entende? Então, esteja certo de que renunciar à nossa vida, os nossos pensamentos do que eu quero, do que eu preciso para ser feliz, é o caminho para de fato ser feliz, não através dessas coisas, mas através daquilo que Deus traz para nós e acrescenta na nossa vida. Entende? Tá? Se somos eternos, e somos eternos em Jesus, nos importa aquilo que é o padrão da eternidade. Então, quando nós estivermos vivendo na glória com o Senhor, pensa comigo, o que de fato daqui eu vou levar para lá? Entende? Então isso torna a nossa vida melhor, mais nobre, mais preciosa, tá? Porque muda o padrão. Tá bom? Oi, Pastor Dani. Como eu posso estar no mundo, mas viver na expectativa, na perspectiva, corrigindo, do céu? Isso é demais. Isso é demais. Sinceramente, eu sou meio maluco, né?
Eu acho assim, quando eu entro para dentro desse reino, coisas preciosas acontecem. Quero ler uma passagem aqui, vai ficar mais fácil para a gente entender. Colossenses 3, os 4 primeiros versículos. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Isso responde o que eu acabei de falar na pergunta da Duda. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. O que está acontecendo aqui? Cara, vamos lá, mudou a razão das coisas. Mudou o padrão. Mudou o padrão. Então, se sou corpo, alma e espírito, e somos, vai me desculpar, mas o meu espírito está lá no céu. E aí fica mais fácil eu entender o meu relacionamento com Deus. Ó, Efésios, capítulo 2, sempre bom a gente lembrar disso. Versículos dos 6 ao 10. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O que essas duas passagens estão dizendo? Cara, algo mudou em mim, a minha natureza voltou ao padrão original, como nós fomos feitos para nos relacionarmos com o Pai. E o nosso espírito tem acesso lá. É isso que não sou eu que estou falando, é isso que o texto acabou de dizer aqui. Então, a perspectiva é totalmente outra, é de cima para baixo. O meu padrão mudou, a minha lógica mudou, os meus sentidos mudaram. Então, eu estou aqui na terra, corpo e alma, passando por todas as situações que a gente passa, mas o meu espírito é alimentado da perspectiva do céu. Entende o quanto isso é diferente? Ah, pastor, mas o que vai mudar? Vai mudar, porque aí, o que é dificuldade aqui na terra? O que isso me afeta? Fica tudo desse tamanho, a terra fica assim, desse tamanho. Nós somos nobres, em Jesus nós somos nobres, e nós temos que tomar isso para nós, e nos apropriar disso de uma forma que isso seja satisfação para nós, para que ganhar dinheiro não seja satisfação para nós, não que seja errado, mas não é aí que está a nossa alegria, a nossa felicidade. Entende? O negócio que deu certo, o elogio de alguém, o carro novo que eu consegui comprar, tudo isso é bom, não estou dizendo que não seja bom, mas o que enche o nosso espírito é algo superior, é algo mais nobre. Entende? Sabe, a gente precisa ler a Bíblia assim, e mergulhar no texto. O pastor Renato sempre fala isso. Em Jesus, o nosso lugar de habitação mudou. É lá. Então a perspectiva é de lá para cá.
nada nessa vida nos afeta. Nem no que tem, nem no que não tem. Absolutamente nada nos afeta. Nós nos tornamos imunes a essa vidinha aqui. Tá bom? Fala, Lê. A voz dele é bem alta. Olha, nós como igreja Essência respeitamos todo mundo, todo mundo. A gente não está aqui para criticar igreja nenhuma, mas nós pensamos como pensamos naquilo que o Senhor falou conosco. Então, por exemplo, nós somos igreja de Jesus Cristo. Nós oramos por Israel como oramos por todos os países. Nós não somos judeus, então nós não usamos talit, kippá, menorá, não é a nossa vibe, tá? Ok, para quem faz, toca o shofar, isso e aquilo, tá ok, eu respeito, mas não é o que a Igreja Essência pensa. Somos igreja de Jesus Cristo, não é? Em Jesus, fomos unificados numa única igreja. Judeus e gentios, fomos unificados em uma única igreja, onde Ele é o nosso líder supremo. Tá bom? Respondi. Pode orar por Israel, ore pelo... Não. Podemos orar por todos, isso sim. Tá? Eu, por exemplo, eu gosto de orar pelos Estados Unidos. Por que que eu gosto de orar pelos Estados Unidos? Porque eu vejo, para mim, é plano de Deus. Deus levantou a nação americana. E é claro para mim, a nação americana sustenta Israel em pé. Entende isso, Ale? São os movimentos de Deus. Entende? Quanta gente já não se levantou contra Israel nesse tempo recente? Eu digo nos últimos 50 anos. Tá? E não é incrível que sempre os Estados Unidos estão ali. Não, para. Peraí, a gente está aqui. Ninguém vai mexer com eles. Se falar para mim assim, por que o americano ama o judeu? O que o americano tem a ver com o judeu? Nada, absolutamente nada. Tá? Então eu oro para que o Senhor mantenha os Estados Unidos em pé, que a influência do maligno, principalmente, Pastor Dani, tá? Principalmente que a esquerda universal, eu estou dizendo universal, não roube
do americano a essência que eles têm do compromisso com Deus, com os céus. Né? A gente falou semana passada aqui, você tem um país que tem um dia do ano dedicado a agradecer a Deus, quem Deus é e os feitos de Deus. Isso foi instituído por um presidente. Enquanto a gente tem outros países, que eu não vou dizer quais, que presidente diz que nem quer ir para o céu. Isso para ele não diz nada. Então, tudo bem. Colhe-se o que se planta. Né? Tá bom? Bom dia, igreja. Voltando um pouco pro tema, eu queria falar o seguinte. Quando a gente é transformado pelo Evangelho, nesse processo, a gente, entre aspas, ganha poder e autoridade em Cristo. E nesse processo, como eu posso fazer para ter mais poder e mais autoridade? Pode escolher quem responde. Eu acho que a gente vai responder juntos aqui. Eu amo isso. Eu amo isso. Quanto mais a gente buscar poder e autoridade, nossa vida vai ficando cada vez melhor. Cada vez melhor. Por quê? Não é porque eu vou derrubar o Nelson. Não é isso. É porque de onde vem esse poder, essa autoridade? Senão dele. Então eu vou ficando cada vez mais parecido com ele. Né? Olha, eu tenho uma coisa comigo, assim, acho que tem muitas coisas que aumentem em nós esse poder e autoridade. Mas eu gosto muito de duas coisas: retidão e gratidão. Tá? Retidão não é sobre fazer tudo certinho apenas. Tá? Retidão é um compromisso imutável com os céus, com quem Deus é. É o quanto mais eu preservar na minha vida aquilo que eu sei que agrada a Deus e renunciar àquilo que eu sei que entristece a Deus. Tá? É uma matemática muito simples. Isso é retidão. Eu sei que Ele não gosta disso. Por que eu vou fazer? Por que eu vou fazer isso? Porque eu sou dele. Eu tenho a natureza dele. Então eu não vou contrariar o que é de fato a minha natureza. Então, vida de retidão diante de Deus, de compromisso diante de Deus, de cumprir tudo aquilo que esse livro aqui estabelece. Isso vai me colocar num lugar de retidão diante de Deus. Não é conversa de pastor que vai me colocar num lugar de retidão. É isso aqui. Tá bom? Quer falar, pastor? Você. Eu acho que até dois exemplos do que o pastor Dani falou aqui agora, eu lembrei aqui, José, por exemplo, como ele chegou àquele lugar de poder e autoridade, senão nesse lugar de submissão e obediência. Interessante que naquele momento em que a esposa de Potifar tenta ter José, ele não fala: eu vou pecar contra a minha família, contra a minha história. Ele fala: eu não pecaria, não ousaria pecar contra Deus. Então a vida dele está tão linkada a Deus que a responsabilidade de tudo quanto ele faz vem de Deus. O relacionamento dele com Deus. Então primeiro ele olha, antes de qualquer coisa, ele olha para aquilo que ele anda, na forma que ele anda em Deus. Então eu não posso de maneira alguma fazer com que este Deus seja colocado em segundo lugar, por isso meu coração não pode estar nesse lugar. E segundo, sem dúvida, Davi, que ainda assim que tenha errado como errou, como ele chegou nesse lugar? Nós conhecemos Davi a partir de alguém que primeiro era conhecido como alguém que oferecia uma adoração a Deus. Então é alguém que queima por Deus, é um coração totalmente disponível a Deus.
E aí ele chega nesse lugar ao ponto de não só ter poder e autoridade como um rei, mas quando cai, também ele é rápido em voltar atrás. Ou seja, ainda que ele caiu, o coração dele não estava na queda. Sabe, o coração continuava em Deus. Então esses lugares em Deus nos faz chegar, obviamente o pastor Dani trouxe a ideia de poder e autoridade do tempo presente, mas a Bíblia também nos relata o poder e autoridade do tempo passado, e não mudou, continua a mesma coisa. É isso. Agora sim. Eu estou prestes a completar agora 50 anos, agora dia 15 de dezembro. Parabéns, pastor. E 50 anos de evangelho. E eu nasci num lar cristão, meus pais cantam, e eu nasci num mundo musical assim muito forte, né? E como Jó disse, né, assim na Bíblia, antes eu te conhecia de ouvir falar, e eu vivi essa vida assim por muitos anos, crescendo na igreja, cantando em corais, na escola bíblica, aprendendo, mas eu nunca tinha lido a Bíblia. E fazem 4 anos que eu li a Bíblia inteira e eu conheci o verdadeiro evangelho, esse que transforma. E quando a gente lê a Bíblia assim, a gente fala assim, como eu posso cantar? Porque eu gosto muito de MPB, assim, muito forte. Eu amo Djavan, mas eu deixei de lado porque quando você começa a ler a Bíblia, Deus parece que tira, né, as escamas assim dos olhos. E eu não consigo mais cantar música secular. Eu e minha filha, assim, até eu falei para ela assim, eu não consigo mais cantar uma música, não tem mais sentido para mim. Então, quando a gente assim canta, a gente dorme com essa música cantando louvores e acorda já cantando louvores. E aí quando minha filha falou assim, o ano passado para mim, mãe, faz 1 ano que eu tive um verdadeiro encontro com Cristo. Aí eu fiz amém. Ela falou, eu estava no meu quarto e Deus falou comigo. E eu tive vontade de ler a Bíblia, eu estou lendo e tal. Aí eu falei, filha, pasme agora que eu vou te falar. Fazem 4 anos que eu tive um verdadeiro encontro com Cristo. Eu sempre era uma crente, né, de ir na igreja todos os domingos. A Bíblia ficava lá guardada, de domingo eu pegava e levava para a igreja. E o que eu quero falar assim para vocês, como vocês ajudariam uma pessoa que passou pelo mesmo jeito meu, assim, que nasceu num lar cristão, mas nunca leu a Bíblia? Como que vocês podem indicar, assim, comecem por tal livro, leiam isso? Posso falar? Venha para a Igreja Essência. É uma brincadeira. Já sei que sua igreja é uma bênção, que o Will já me falou. Tudo isso. Eu compartilho do seu testemunho, porque eu nasci no berço cristão também, mas quando perguntam sobre a minha conversão, fazem em torno de 8 anos. Eu sei bem o que é isso. E a Bíblia, para mim em específico, assim, também me levou a conhecer de fato o Evangelho, assim. Por mais que a igreja tenha muita importância para mim, de fato tem, foi dentro do meu quarto, lendo a Bíblia, que de fato eu tive um encontro com Deus, e a partir daí muitas coisas têm mudado. Agora, um aconselhamento para quem vive nisso e nunca de fato pegou a palavra como verdade para ela, né? Porque a gente é muito, na religiosidade a gente é muito bom em construir meios de conhecer partes da palavra e não a palavra na sua totalidade. Mas eu creio que a nossa busca por entendimento, por conhecimento bíblico, ela nos transforma de fato. Mas cada vez mais, eu vou contra até o que nós fazemos aqui, não o que nós fazemos, porque o que nós fazemos é maravilhoso, da leitura bíblica durante um ano. O pastor Renato é quem direciona um time que faz isso. Mas na minha experiência pessoal, dependendo com o que eu estou falando, se eu estou falando com o novo convertido, eu falo, não, lê a Bíblia, começa ali em Mateus, vai até Apocalipse, depois vai para o Antigo Testamento e tudo mais. Eu falaria isso para um novo convertido. Para alguém que tem um tempo na igreja, considerando a minha experiência,
eu falaria assim, leia pouco a Bíblia. E se preocupe mais em fazer com que aquele pouco que você está lendo seja vivido por você. Diria isso na minha realidade, porque eu vivi isso. Então agora, para alguém que é muito antigo de igreja, você já pode falar um pouco assim já. Não, para de ler a Bíblia então, e pegue pontos específicos da palavra e permita com que o Senhor imprime a palavra em você, que não fique apenas na sua memória. O Senhor quer gravar a palavra no seu coração, e aí eu acho que isso é quem deve direcionar a pessoa e tirar ela de um lugar de religiosidade, levando ela no lugar de conhecimento de quem Deus é, a partir da palavra dele. É ruim o fato de que até a leitura da palavra é maravilhosa, mas nem todo mundo que lê a Bíblia vai ter uma compreensão e uma transformação. Porque no tempo de Jesus, muita gente tinha muito conhecimento, mas a palavra não penetrava. Então, eu falaria isso. Leia pouco, mas o que você lê, procure viver. E aí eu acho que a partir daí tem transformação. Eu falo isso por mim. Aconteceu dessa forma comigo. Então, o que eu leio hoje, estava até acompanhando bastante com o time que faz a leitura anual, mas eu tenho bastante dificuldade de ler a Bíblia. Já li outras vezes, mas hoje, nesse entendimento, eu tenho dificuldade de ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse corrido durante um ano. Eu posso até fazer, mas eu preciso, em algum momento, sentar e pegar uma parte da palavra, e que seja um versículo, e procurar esmiuçar ele. Procurar sentar ali e falar: Senhor, fala comigo sobre isso. Foi o teu Espírito que escreveu isso, então fala comigo sobre isso. E ficar um tempo ali com o Senhor e ouvir o que o Senhor tem para falar e ter revelações. É isso que nos leva, de fato, a ser um conhecedor de Deus, sabe? Outras coisas são mais teóricas. Então eu falaria assim, tá bom? Eu tenho outra dúvida, porque você, pastor, perdão, não sei seu nome, que está de branco. Vitor. Tá, então, Vitor, você estava falando sobre a vida eterna e você falou de João 17. E eu nunca tinha prestado atenção nisso e eu fui ler. E foge um pouco do tema, mas é porque me intrigou mesmo. É o Evangelho. Uhum. É o Evangelho. Que aqui Jesus faz uma oração por ele mesmo e ele pede que Deus glorifique ele e que ele receba a glória que ele tinha antes. Mas por que Jesus pede a glória se ele já é Deus, ele já não tem essa glória, já não é glorificado? Por que ele ora para ser glorificado? Eu não entendi. Eu creio, eu acho que acho que a necessidade é de um estudo, mas eu creio que tem a ver com que estamos ali no capítulo 17 de João. Ele está prestes a ir para a cruz. Então existe a glorificação do conhecimento de Deus que você pode ter aqui. Isso é uma glorificação. Imagina que o mundo não conhece Deus e você conhece. Isso é um tipo de glorificação. Mas ele está falando da outra glorificação, da morte dele e da ida dele daqui para os céus. Eu creio que seja isso, meu pastor. Talvez seja melhor você me cumprimentar, mas pelo pouco que você citou, eu creio que seja isso. São duas coisas diferentes, separadas. A glorificação que ele vivia aqui, sim, porque ele era um Deus encarnado, mas também ele fala aí da glorificação de partir daqui para os céus. A morte era para ele a glorificação, porque era o propósito dele. Creio que é isso, que seja isso. Tá? Posso fazer uma pergunta? Antes, só aproveitando em relação ao tema da Bíblia, o que o pastor Vitor, ele tem razão para quem já leu a Bíblia várias vezes. Então, se você já leu a Bíblia, né, se você é cristão, igual você falou, há tanto tempo e não leu a Bíblia inteira, cuidado que você está fazendo com o tempo da vida, assim, deveria ler, para você ter um contexto como um todo e não ficar dependente daqueles que vão pregar para você e que você possa mergulhar e conhecer a Deus intimamente, né? Então, mas vai ter tempos, como o pastor Vitor falou, que eu também, tem tempos que eu paro num livro e tudo mais, e é entender o tempo de cada um, e o método existe muitos, assim. Então, mas precisa ler a Bíblia, né? Às vezes você vai ler pequenas porções, né? Mas ler o todo, acho que
nos ajuda a compreender o plano todo de Deus, né? Então, Acho que até a questão de memória mesmo. Isso. Às vezes numa conversa vem para mim partes bíblicas que eu não estudei agora, mas que só vem porque a minha memória busca em algum dia que eu li. Então isso tem toda a sua importância. Só dividiria entre as pessoas nas quais eu falaria sobre a leitura. Né? É isso. A minha pergunta tem um pastor que eu gosto muito, que é o Timothy Keller. Ele diz que o evangelho, ele é a única coisa capaz de sustentar, né, toda a igreja, né? No sentido de que se você colocar coisas, pessoas ou outras ideologias, isso vai ruir. O quanto vocês enxergam que o evangelho é central naquilo que nós fazemos como igreja, em quem nós somos como igreja essência? O pastor Dani, essa. O evangelho é base de tudo, mas o que eu gosto muito nesse tema é que o evangelho não deve ser entendido como teoria, não deve ser entendido como livro, como escritura. A gente precisa ler o evangelho, enxergar o evangelho como, de fato, a transformação. O evangelho fala sobre transformação. E o melhor do evangelho é viver o evangelho. Não é ler o evangelho só, né? E viver o evangelho é muito diferente de ler o evangelho. E aí eu acrescentaria que para mim não posso falar isso, né? Mas eu vou falar. É a cereja do bolo, que é o Espírito Santo de Deus. Nós estamos caminhando para tempos onde o diferencial é o Espírito Santo de Deus. Talvez, eu não sei quanto tempo a gente vai ter isso daqui. Eu não sei. Da forma como as coisas estão caminhando, eu sinceramente eu não sei. E aí até falando sobre aquilo que você disse, sobre o que eu falaria para uma pessoa, dê espaço, dê liberdade para o Espírito Santo, porque Ele vai revelar o céu, sabe? E aí eu posso ler um texto e interpretar dessa forma ou daquela forma. Isso não é errado. O Senhor vai te conduzir, né? Ou conduzir essa pessoa. Mas quando ela tem uma experiência com o Espírito Santo, é impossível você negar que aquilo está acontecendo. Entende? Então, essa igreja, ela avança muito nisso, assim, sabe? Nós temos um culto da presença, que é um culto de terça-feira, onde a liturgia fica lá fora. E a gente dá total liberdade para o Espírito Santo, e a gente prova da presença, e a gente bebe daquilo, assim, a gente fica embriagado com aquilo. E é isso que a gente vai fazer agora rapidamente. Eu sinto que a gente precisa ter um tempo aqui. O Senhor quer falar conosco, o Senhor quer revelar coisas mais profundas para nós. Eu quero te convidar para esse tempo agora. Eu vou até interromper as perguntas. Vou te convidar para você ficar em pé. Eu sinto que desde a adoração o Senhor está nos conduzindo para isso. A adoração que a gente entregou ao Senhor hoje não foi uma adoração comum. Não era sobre músicos bons, competentes.